Abra sua Bíblia. Gente, com mais alegria, por favor. Sabe por que eu vou pedir mais alegria? Porque eu sei que hoje tinha futebol aí no estádio, estava todo mundo gritando lá, né? Menos você, claro. Porque você, Senhor é o teu Senhor, amém? Então, abra sua Bíblia. Aê! Zacarias capítulo 8, versículo 19. Hoje é um dia de alegria. Muita alegria. Todos que encherem seus corações da alegria do Senhor terão uma semana vibrante. Quantos querem uma semana vibrante? Aleluia! Então abra sua Bíblia, Zacarias capítulo 8, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. O jejum do 4º mês, o jejum do 5º mês, o jejum do 7º mês e o jejum do 10º mês serão de júbilo e alegria e alegres festas para a casa de Judá. Portanto, ame a verdade e a paz. Amém? Pode sentar. Esses jejuns são uma ordenança do Senhor para o povo de Israel. E hoje, ou de ontem para hoje, eles jejuaram o jejum do 4º mês, chamado de o jejum do dia 17 de Tamuz, quando aconteceu algo que marcou a história. E desde então, acontece estes períodos de angústia, períodos de tempos muito difíceis. Nesse dia se recorda desastres terríveis que aconteceram. Por exemplo, a aproximação da destruição do 1º templo, depois a destruição do 2º templo, tudo neste tempo, nesse período chamado de o período de aperto, de angústia, tempo de verão. Então eles jejuam, porque eles precisam fazer uma reflexão, e nós também, sobre destruição, causa de desconexão com o Criador. Esse jejum lembra o tempo em que os 12 espias chegaram com um relatório, 2 com um relatório positivo, 10 com um relatório negativo acerca da terra prometida. E esse relatório de pensamentos negativos entristeceu todo o povo, todo o arraial, e causou uma grande confusão. Mas o marco mesmo deste jejum de hoje são, segundo os cálculos, quando Moisés desce do monte com as primeiras tábuas da lei, que foram escritas pelo dedo de Deus, ou seja, o decálogo, os 10 mandamentos, os códigos que, uma vez obedecidos por aquela grande nação, faria daquela nação de ex-escravos a nação sacerdotal, uma nação de sacerdotes, ministros do Deus Altíssimo. Mas aí, ainda estava Moisés lá em cima com o Senhor na montanha, e Deus dá a ele uma péssima notícia. Imagina, você recebeu uma péssima, você está lá, Moisés estava 40 dias lá, sem comer, sem beber, na presença do Senhor, o Senhor ensinando a ele coisas tremendas. Olha, a gente fica assim, só um pouquinho na presença, né? E não quer sair mais. Imagina, Moisés estava ali, de repente, o Senhor fala: Moisés, tem uma notícia horrível para te dar. Vamos ler a notícia? Êxodo 32, de 7 a 8. Abra sua Bíblia. Esse é o dia da péssima notícia. Êxodo 32, de 7 a 8. Então Yahweh avisou Moisés: vai, desce depressa, porque o teu povo, que ajudaste a subir da terra do Egito, perverteu-se com muita facilidade e rapidez,
se desviaram do caminho que eu lhes havia ordenado. Fizeram para si um bezerro de metal fundido e os estão adorando. Eles estão oferecendo louvores e sacrifícios e proclamaram em voz alta: este é o teu Deus, ó Israel, que te fez subir da terra do Egito. Eles quebraram o pacto. Há 40 dias atrás, eles tinham dito sim à voz do Senhor. Quando o Senhor Deus disse a eles: não terás outros deuses diante de mim. Quando Moisés correu descendo, e eu imagino, porque o Senhor falou assim: desce depressa. E eu já desci algumas vezes o Monte Sinai depressa. Uma vez desceu eu e a pastora Dani. Depressa, correndo, por causa de uma grande tempestade. Tá no YouTube até hoje, esse dia. Eram raios lá em cima, a gente tocava na montanha, na pedra, e o raio subia tudo, e os beduínos todos de joelhos, que eu nunca tinha visto, aquilo não é comum, os camelos de joelho, e a gente correndo e descendo. A última vez, há 2 anos atrás, também desci correndo. Porque nós subimos com um grupo, e esse grupo estava subindo pela primeira vez. E a pessoa que estava levando eles também, o guia espiritual, estava indo a primeira vez. E eu avisei eles, falei: olha gente, é o seguinte, quando o sol começa a nascer, você termina a sua oração, termina os seus votos e desce correndo. Porque o sol não é um sol comum, queridos, é um sol que vem gigante, ele vem queimando tudo. E eles ficaram entusiasmados com o sol nascendo. E um tocava chofar, outro pegava violão, outro começou a orar. Eu falei: gente, presta atenção, vocês não têm experiência, eu já subi isso mais de 12 vezes. Vamos correr, vamos descer. Mas a gente... E aí um tira foto para cá, outro tira foto para lá. Eu falei: então vocês ficam, porque eu estou indo embora. E eu desci correndo, porque o sol ia queimando tudo. Nesse dia Moisés desce correndo. O Senhor fala assim: desce depressa, Moisés, porque está acontecendo uma coisa terrível. O povo se perverteu, Moisés. O povo se desviou com muita rapidez e facilidade. Em 40 dias eles esqueceram que ouviram a minha voz. Em 40 dias, Moisés, eles se desviaram, voltaram atrás. E Moisés desce correndo, encontra Josué pelo caminho e eles vão descendo. Quando eles vão chegando próximo, Josué ouviu o alarido e os gritos que vinham do povo. E ele disse a Moisés: Moisés, tem um barulho de guerra no acampamento. Moisés falou: não. Isso não é canto de vitória, nem é lamento de derrota. Isso não tem nada a ver com guerra. Todavia eu ouço o som de canções. Aquelas canções não eram canções de guerra, porque a gente tem canção de guerra e canção de lamento, correto? Essas não são canção de guerra, de vitória, nem de lamento. São canções egípcias. Eles voltaram para o mundo. Então Moisés desce, e ele vê o bezerro de ouro, e ele vê as danças, e ele irou-se profundamente, e espatifou as tábuas, quebrou tudo. Esse foi o dia, marcou esse dia, a quebra do pacto do povo de Israel, e a quebra das preciosas tábuas. Desse dia em diante, eventos angustiosos pairam sobre o povo de Deus a cada ciclo. Mas quando a gente lê Zacarias 8:19, a gente vai encontrar aqui, não uma ordenança para guardar o jejum triste, mas para alegria. Fala o jejum do 4º mês, que é hoje,
o jejum do 5º mês, o jejum do 7º mês, o jejum do 10º mês, serão de júbilo e alegria, e alegres festas para a casa de Judá. Quem aqui é filho do leão da tribo de Judá? Quem aqui está sob o cetro da raiz de Judá? Então será de alegria, portanto ame a verdade e a paz. Quantos estão alegres hoje? Hoje eu passei o dia alegre, queridos. Eu sei que há dias atrás nós estávamos passando por grandes guerras, mas hoje Deus mostrou o céu aberto e a grande alegria para os que estão aqui essa noite. Se você recebe esta unção, você dá um grito de júbilo ao Senhor, porque Ele é o seu Deus. Há uma grande alegria dentro de nós. Que alegria é essa? É a alegria da nossa nova vida em Cristo, em Yeshua. A alegria da nossa salvação, a alegria da nova aliança, a alegria de saber que o seu grande amor, o amor do Pai, foi manifestado através do seu Filho. Eu vi os louvores aqui, eu falei, Espírito Santo, eu te agradeço, porque embora eu não tenha dito nada acerca de qual canção, o teu Espírito nos guia a toda a verdade, e o teu Espírito guiou para as canções que te exaltam, porque tu és o nosso Deus misericordioso, Deus compassivo, Deus que morreu por nós, se entregou por nós. Então o Pai manifesta o seu amor através do seu Filho, porque Ele deu o seu Filho para morrer por nós. Essa misericórdia chega até nós e fomos salvos. E essa misericórdia começou com um pacto feito com os judeus apóstolos e chegou até os confins da terra. O nascer de novo provoca sobrenaturalmente uma grande mudança em nosso intelecto. O nascer de novo traz consciência ou ativa nossas consciências à luz do Senhor. Algo tremendo acontece quando nós nascemos de novo. Quantos aqui já nasceram de novo? Gera arrependimento. Gera uma nova vida, gera novas possibilidades. Nosso coração é transformado. De repente, nosso coração era endurecido pelo pecado, mas ao nascer de novo, há um manto de quebrantamento, um arrependimento é gerado, e ele vem do Senhor, e o coração de pedra se transforma em coração de carne. E o nosso espírito começa a ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. É isso que acontece conosco. Nós deveríamos ser o povo mais feliz da terra. Porque é isso que acontece conosco. O sobrenatural de Deus em nossas vidas. Todos os dias, todas as horas, deveria ser tempo de gratidão, adoração e alegria por conta da salvação que há em nós. Deste processo tão milagroso, tão poderoso que só Deus pode fazer. Precisamos saber de todas estas coisas, ou se você já sabe, não custa lembrar. Você nasceu de novo. Olha para o seu irmão e fala, lembre-se, você nasceu de novo. O novo nascimento ocorre primeiro com os judeus, depois com gregos, primeiro com os apóstolos, depois com os gentios. Mas acontece, esse milagre, esse sobrenatural foi uma promessa, e essa promessa está escrita sobre nós em Provérbios, em Jeremias. Daqui a pouco nós vamos ler que o Senhor faria isso, tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne, e escreveria nestes corações, ou neste intelecto, ou nesta alma, ou neste ser, ou na essência deste ser, as suas leis, os seus princípios e os seus mandamentos, para que toda obra seja feita em nossa vida. A obra que Deus está fazendo ainda não chegou ao final, nós somos uma obra em andamento.
Diga, Deus está trabalhando em mim. Deus está trabalhando em nós. Agora, por que Deus está trabalhando em nós e por que é necessário? Ora, podia acontecer apenas de nascer de novo, nasci de novo e pronto. Poderíamos dizer assim, sou salvo pela graça, abriu a porta da graça, entrei, aceitei Jesus como meu único, suficiente Salvador, nem preciso dele como Senhor exatamente, sou salvo pela graça, uma vez salvo, salvo para sempre. Não, queridos, existe todo um processo de santificação acontecendo em nós, para que também aconteça através de nós. Por quê? Porque um dia todos comparecerão diante do grande tribunal, chamado de o Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo. Não podemos viver de forma aleatória. Não podemos viver apenas de graça. Temos uma séria responsabilidade moral diante de Deus e dos homens. Vamos para 2 Coríntios capítulo 12, ler de 1 a 16. Prestemos atenção. De 1 a 16, diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui com vocês. 2 Coríntios 2, de 1 a 16. Vou pegar aqui, fica mais fácil para eu ler. Não é de 1 a 16. Vamos ver aqui. Só um minutinho. Segundo Coríntios 5, de 10 em diante. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo, e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadirmos os homens, e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damo-vos ensejo de vós gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, se conservamos o juízo é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui em diante, ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecermos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Não conhecemos o Senhor segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aquele que morreu por nós e transformou a nossa existência. E um dia nós vamos comparecer diante do seu tribunal. E Paulo, ele continua falando isso em 2 Coríntios 3, que vão comparecer diante do Senhor, tanto os que têm a Torá, a lei escrita,
porque os judeus tradicional não creem em Jesus, mas eles têm a Torá escrita e vivem segundo os mandamentos que leem os 613, toda a palavra. Paulo diz, serão julgados estes, segundo a lei que guardam, serão julgados também os gentios, segundo a lei que está escrito dentro deles. Segundo a palavra que está dentro, que está na consciência. O que isso significa? Quando você nasceu de novo, quer queira, quer não, sua consciência é ativada. Quer queira, quer não, você começa a receber algo. Você começa a aprender sobre o Senhor. Isso vai ativar dentro de você, no seu espírito, algo que julga as suas ações. Já percebeu? Você sai no fim de semana e vai para uma reunião com amigos ou algum aniversário. E daqui a pouco você se vê falando algumas coisas que até parece normal. Mas aqui dentro da sua consciência, você sabe que aquilo não é normal. Você começa a perceber que aquele ali não é seu lugar. Que aquelas palavras não deveriam estar na sua boca. Que aquelas ações não seriam as ações de um nascido de novo. O que é isso? Diga a palavra de Deus, gravada no meu coração. Foi a promessa. Foi a promessa de Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 3, nós lemos uma promessa para os filhos de Deus. Não se apartem de ti a paz, o favor e a verdade, mas ata-as a teu pescoço e escreve-os nas tábuas do teu coração. A benignidade, a lealdade jamais te abandonem. A verdade, a paz, não deixa. Ata ao redor do teu pescoço, escreve nas tábuas do teu coração. Ou seja, recebe em tua alma, grava no teu intelecto, põe como uma responsabilidade moral diante de Deus e dos homens e mostra o reflexo disso diante do teu Senhor. Temos uma promessa para nós. Yeshua disse que a nossa justiça deveria exceder a dos fariseus. Porque eles tinham nas tábuas. E nós temos aqui dentro. Mas sabe o que acontece conosco? Nós não deixamos ser instruídos pela palavra. A gente tem um pouquinho dela. A gente tem um pouquinho do conhecimento de Deus. E acha que já é suficiente. A gente percebe isso indo para o encontro com Deus. Indo para uma montanha, onde se recebe tanto. E quando voltamos de lá, nós não permitimos mais ser edificados. A gente ouve por ouvir. Até chega em uma reunião e o nosso coração está distante, o nosso pensamento está distante. A gente não consegue focar e receber para ser edificado. Hoje eu gostaria que você compreendesse quão necessário é você que nasceu de novo ser edificado pela palavra de Deus. Tem uma promessa, ela está em Jeremias 31, de 32 a 33. Diz assim: dias virão, diz o Senhor, não será como a aliança que firmei com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, pois eles não honraram meu pacto. Acabamos de ver sobre isso. Mesmo sendo eu o marido divino deles, assevera o Senhor. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel. Passados aqueles dias, afirma o Senhor, registrarei o conteúdo da minha lei, Torá, na mente deles.
e a escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, seus corações. Assim serei de fato Deus deles, e eles serão o meu povo. Aconteceu. Há 2000 anos atrás. Aconteceu com os judeus apóstolos. Porque tudo vai começar com os judeus e encerrar conosco. Aconteceu com eles. Eles nasceram de novo. E sabe o que diz o texto aqui embaixo? Fala assim: e um não precisará ensinar o outro. Você sabe que eles escreveram a nova aliança, porque tudo estava dentro deles. Foi acionado, por exemplo, o apóstolo dos gentios, Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Paulo, estudioso da palavra, sabia tudo sobre a lei. De repente, ele recebe a revelação, ele recebe Yeshua como seu Senhor, e ele agora tem aquilo tudo fluindo de dentro dele, espantoso, e ele passa a escrever sobre aquilo com muita facilidade. Ele não precisava mais ser ensinado. Agora ele estava escrevendo, e suas cartas chegaram a nós. E sabe o que ele diz, queridos? Ele diz assim: vocês são nossa carta. Vocês são carta de Cristo. Meu Deus, o que isso significa? O que isso significa ser a carta de Cristo? Significa que eles, os judeus, apóstolos, sabiam tudo. Quando veio a revelação para eles, o entendimento, estavam cheios de tudo. E agora eles tinham que pregar, escrever nas tábuas do coração, no intelecto e na mente de cada um que nascesse de novo, sendo gentios. A cada vez que você recebe uma mensagem, essa mensagem está sendo escrita dentro de você. A cada vez que você recebe uma palavra, ou lê a palavra, o Espírito Santo começa a escrever no seu intelecto. Vai ter um dia, provavelmente vamos passar por isso, em que vão tirar essa palavra de toda a humanidade. Escrita aqui. Mas ela estará gravada dentro de nós. Paulo diz: vós sois a carta de Cristo. A carta que nós estamos escrevendo. Vós sois a carta que Cristo escreveu. Vós sois a carta que Cristo está escrevendo. Pelo seu Espírito Santo. Isso é poderoso. Vós tendes a salvação. E quando ele fala a carta escrita, ele está falando a palavra ministrada, a palavra pregada, a palavra servida. É como se o nosso espírito saiu de casa hoje. O pastor Dani perguntou: você tomou açaí hoje? Você comeu hoje? E é claro que você se alimentou hoje. A menos os que estão de jejum. Se alimentou, não é verdade? Mas você chegou aqui. Você chegou aqui. E você agora está sendo servido. Alguém passou o dia todo estudando. Alguém passou o dia todo preparando. Alguém passou a noite orando. Para trazer a comida para o seu espírito. Para mais um dia, mais uma noite, mais uma vez, escrever nas tábuas do seu coração, do seu intelecto. Você vai passar essa semana toda, agindo de acordo com o reflexo da palavra que está sendo escrita hoje, no seu intelecto e nas tábuas do seu coração.
Você vai passar a semana exalando o perfume de Cristo, por causa da palavra, por causa da vida dele na sua vida, porque você está recebendo isso. Certa vez Paulo chegou em Troade, e ele disse que sentiu falta de Tito, um discípulo que recebia ele muito bem. Ele disse: Tito não está aqui para me receber. E ele ficou muito triste, porque as pessoas não o receberam bem. E haviam muitas queixas. E ele disse assim: não fiquem tristes. Nós carregamos o perfume de Cristo. Nós carregamos o perfume. Olha para o seu irmão e fala: você tem o perfume de Cristo. Você está exalando o perfume de Cristo. E as pessoas começaram a falar sobre os que carregavam o perfume de Cristo, e a palavra de Cristo, e a mensagem de Cristo, e eram rejeitados. E ele falou: não se preocupe. É porque o perfume de Cristo incomoda os que estão perecendo. Mas está exalando perante os céus. Pensa comigo. Você conhece uma flor, ela é muito cheirosa. Que cheiro maravilhoso. Todo mundo sabe que essa flor é cheirosa. Mas alguém vai cheirar a flor e não sente nada. Ou não acha cheiroso, ou incomoda. O problema está na flor ou no nariz? Paulo disse: não se preocupe. O problema não está na flor. O problema está no nariz. Quando cheira o suave perfume, não entende como perfume. Porque nós temos que nos alegrar hoje, queridos. Porque nós carregamos essa palavra, a carta. Somos a carta escrita. Carregamos o perfume de Cristo. Porque hoje não é um dia para jejum, no sentido de tristeza, de lamento, mas para reflexão. Quem eu sou? O que chegou até mim? O que foi feito para mim? Qual é a minha responsabilidade moral diante disso? Um dia todos vão comparecer diante do grande tribunal e serão julgados segundo as obras que praticaram através do corpo. Então eu recebo no meu intelecto, ato no meu coração, coloco no mais íntimo do meu ser, porque o meu corpo vai executar como obra. Qual é a obra que o nosso corpo está transmitindo, mostrando? Como o nosso corpo está agindo? É segundo a palavra que recebemos? É segundo o que está sendo escrito em nossos corações? Um dia todos vão comparecer. Paulo diz: aquele que vive pela lei será julgado. Aquele que vive pelo Espírito Santo de Deus, e a lei está dentro do coração, manifestado no espírito, no intelecto, também será julgado por isso. Será colocado diante do tribunal de Cristo. Apocalipse capítulo 20, vamos para lá. Apocalipse capítulo 20, você acredita que o meu computador travou todinho aqui? Com toda a palavra que eu estou pregando, bem no meio. Eu vou fechar. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Está aqui dentro. Acho que é uma prova para mim. Que eu não podia ler a palavra, não podia ler o que estava pregando, tinha que estar aqui dentro. Diz assim, presta atenção, amados. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Diga comigo, alguns livros. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida. Diga onde está o meu nome. Então abriu-se o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registrados nos livros
de acordo com as suas obras realizadas. Meu Deus. Fala o seu irmão, meu Deus. Eu achei que era só estar escrito meu nome no livro da vida. E ponto final. Fala, mas não é só isso. Fala, eu tenho que aprender a viver de acordo com o que está escrito aqui. Diga tudo o que está escrito aqui. Tem que ficar gravado aqui. Para manifestar, através do meu andar, do meu viver, do meu falar, do meu pensar, do meu sentir. Manifestar o que foi plantado dentro de mim. Fica de pé.